Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Eu acho essa palavra tremenda. Gálatas 6, do versículo 7 em diante. Do 7 ao 10, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse contexto de hoje, essa palavra de hoje, ela fala essencialmente da lei da semeadura. Todos os que entenderem essa lei divina, essa lei universal, que é a lei da semeadura, poderão através dela viver uma prosperidade sem limites. O desejo de Deus é que nós sejamos plenos, o desejo de Deus é que nós sejamos completos, felizes, satisfeitos, sobejantes. Deus quer que você tenha amor para você mesmo e para os outros. Deus quer que você tenha saúde para dar e vender. Amém? Por isso que você precisa vir na rede de mulheres aí, para ficar saudável, abundantemente, no espírito, na alma e no corpo. Deus quer que você tenha prosperidade material para poder até ajudar quem está precisando, ter dinheiro guardado. Quem quer isso aí para si? Amém. Deus quer que você tenha unção redobrada, sobejante, para derramar sobre a vida de muitas pessoas. Amém? Há muitas pessoas precisando do amor e do poder de Deus. E eu declaro que esse amor e essa unção vão ser abundantes na sua vida. Por quê? Porque Deus vai te dar a capacidade de entender a lei da semeadura e te fazer compreender que os valores do reino, todos eles são sementes. E se nós aprendemos a trabalhar com isso, nada nos vai faltar, muito pelo contrário, nós seremos em tudo abundantes. Amém? A lei da semeadura é uma lei divina e, portanto, universal. Tem poder sobre a vida de todos, dos que creem e dos que não creem. É uma lei que envolve esse mundo no qual nós vivemos. Amém? É uma lei que alcança a todos, envolve a todos, se cumpre na vida de todos, de quem crê e de quem não crê. Ok? A pessoa que não crê e ela plantar amor, ela vai colher amor. A pessoa que não crê em Deus, mesmo ela não crendo em Deus, se ela conseguir plantar amor, ela vai colher amor. A pessoa que crê, se ela plantar coisa ruim, ela pode ser um cristão, um homem de Deus, mas se ela plantar coisas más, intriga, fofoca, inveja, confusão, dissolução, ele vai colher isso também. Por quê? Porque essa lei se cumpre querendo o homem ou não. Amém? E ela se resume nisso: aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então nós podemos usar essa força, esse poder que existe no reino, o poder da semente, para o bem. Nós podemos usar para o nosso próprio benefício e para o benefício de outras pessoas. Se eu sei que aquilo que eu plantar eu vou colher, então eu posso usar isso para o bem comum. E desse princípio de que aquilo que plantamos aqui mesmo colhemos, nós podemos tirar grande proveito se nós entendermos três aspectos. O primeiro é: se eu só colho o que eu planto, eu devo plantar sempre
para ter sempre o que colher. Então você tem que estar sempre plantando o amor, você tem que estar plantando a semente da oração, para que sempre haja bênçãos sendo decorrentes das suas petições, das suas orações, das suas intercessões, não só por você mesmo, mas pelas pessoas da sua vida, da sua casa. Se nós temos uma semeadura de amor, temos permanentemente uma colheita de amor. Se temos uma semeadura constante de orações, de intercessões, vamos ter uma colheita, não só dos resultados, das bênçãos que são pedidas nas orações, mas nós vamos ter uma colheita também de pessoas intercedendo por nós. Quando você ora pelos seus amigos, Deus levanta pessoas e amigos e discípulos e líderes para interceder por você também. Então é um processo de colheita. Se eu sei que eu dependo de colher, de semear para poder colher, o que eu tenho que fazer? Eu devo plantar sempre. Por exemplo, a semente material. Quem está sempre ofertando, quem está sempre fazendo uso desse dom, que é a generosidade, para abençoar outros, está sempre com crédito no mundo espiritual de uma colheita que pode fazer. Uma pessoa que semeia sempre, uma pessoa que já desenvolveu o entendimento e o prazer do que é dizimar, ofertar, essa pessoa não tem problemas financeiros. Por quê? Porque ela vai ter sempre um crédito, ela vai ter sempre direito a uma colheita. Um lavrador, por exemplo, se ele plantar um ano e aí no outro ano ele decidir desfrutar de toda a colheita que ele fez e não plantar de novo, no próximo ano ele não tem o que colher. Mas se ele plantar um pouco todos os anos ele vai ter o que colher. Amém? Então, o primeiro aspecto, dentro dessa lei, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher, é que eu devo plantar sempre. Aspecto número 2 dessa reflexão: eu devo plantar o que eu espero colher. O que você quer colher? É o que você deve plantar. Se você plantar, como eu já falei, amor, você vai colher amor. Se você plantar incredulidade, você vai colher incredulidade. Ou seja, se você for incrédulo em relação a Deus, em relação à palavra do seu líder, da sua líder, a hora que você tiver discípulos, eles também vão duvidar de você, eles também vão ficar incrédulos em relação àquilo que você ensinar e ministrar para eles. Por quê? Porque existe um outro princípio do reino, que é: cada semente produz segundo a sua espécie. Então é como na natureza, assim como a semente do milho produz milho, a semente da abóbora produz abóbora, a semente da laranja produz laranja, no reino espiritual também, a semente da paz gera paz. Se você buscar paz no seu lar, você vai colher paz. Mas se você começar a cutucar todo mundo, falar o que vem na sua cabeça, liberar sua alma para ralhar com esse, com aquele, para ficar cutucando as pessoas e criticando todo mundo, a coisa pode esquentar e ser na sua vida uma colheita de contenda, de falta de paz, ok? Então eu devo sempre plantar o que eu quero colher. Se eu quero colher o reconhecimento, a honra, o amor das pessoas, eu tenho que semear isso na vida delas. Jesus, ele fala: fazei vós aos homens aquilo que quereis que os homens vos façam. Amém? E nós não devemos amar e honrar só quem está acima de nós, porque tem pessoas que já aprenderam essa rota de amar o líder, de honrar o líder. Então, com o líder, na frente do líder, é um santo. Mas não é assim com os discípulos, não é assim com a esposa, não é assim com os de fora. E nós precisamos ter um comportamento padrão de sermos cristãos dentro e fora da igreja. Amém? Honrando e amando, dando bom testemunho com as pessoas que estão acima de nós, mas também com aquelas que estão abaixo de nós. Se você trata com amor, você trata com deferência, reconhecimento e honra o teu líder, faça isso também com seus discípulos. E o relacionamento com eles vai ser uma colheita de amor, de honra e de reconhecimento, em nome de Jesus. Então, segundo aspecto, devo plantar aquilo que eu quero colher. E o terceiro aspecto, isso aqui é forte:
Eu posso dimensionar a minha colheita dimensionando o tamanho da minha semeadura. Como é que um lavrador, ele dimensiona quanto ele quer ter de colheita no final de um ano? Dimensionando quanta semente ele vai plantar. Não adianta ele querer colher 20 hectares de soja plantando 1 quilo de soja. Não tem como. Não vai nascer. Por quê? Porque existe uma relação até matemática, quantitativa, de quanto uma semente produz. Eu já contei para vocês aqui que o nome da planta milho vem do fato de que uma semente de milho, uma só semente, quando gera um pé de milho, gera por volta de 3 ou 4 espigas, que dão uma média aí de 1000 sementes por pé. Então, eu posso dimensionar a minha colheita, dimensionando a minha semeadura. Por quê? Porque está escrito em 2 Coríntios 9, que quanto mais o homem plantar, mais ele vai colher. Então, o que eu preciso entender? Que o nível da minha entrega, o nível da minha semeadura, em amor, em fé, em oração, em tempo na vida das pessoas, em disposição, em unção, em finanças, será o nível da minha colheita. Quando as pessoas olham para a minha vida, veem a dimensão que o meu ministério vai tomando, precisam entender que isso é fruto de uma semeadura de anos, de muito amor, de muita dedicação, de fé, de perseverança, porque só se constrói relacionamento, só se conquista coisas boas à medida em que a gente se dispõe, à medida em que a gente se doa, à medida em que a gente semeia os valores espirituais. Amém? Então, da mesma forma, eu quero dizer, quanto mais você se doar, quanto mais você tiver com o seu coração aberto para dar, para fazer o bem, como diz esse texto aqui, né? Aqui finaliza o texto dizendo assim: faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, como eu falei, sermos iguais, amorosos, generosos, respeitosos, fiéis para com todos, tanto os da nossa família biológica, quanto os da igreja e quanto as pessoas lá de fora. Mas ele dá uma ênfase dizendo: faça o bem a todos, mas principalmente aqueles que são seus irmãos nessa família chamada a igreja. Ok? Por quê? Porque esse é o nosso campo de trabalho. É no seio da igreja que nós vamos desenvolver a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial. Amém? É para esse lugar que Deus quer que nós venhamos a trazer a grande colheita de vidas, de bênçãos que Ele vai nos dar em nome de Jesus. Esse aqui é o lugar de nós glorificarmos a Deus, né? O seu testemunho aqui nesse altar. Tinha uma moça aí que estava com umas sentenças de enfermidade, uns negócios terríveis aí, o médico: você vai morrer. Aí ela veio aqui um dia chorando. Eu falei: não, aqui vai morrer nada. Vamos orar aqui, Jesus vai te curar e tal. Agora eu passei ali e falei: já está curada? Estou ótima, apóstolo. Falei: graças a Deus. Então, por que isso? Porque nós recebemos de Deus essa semente da fé. E essa semente da fé tem que ser trabalhada. Ela é o talento com o qual a gente precisa trabalhar, com o qual a gente precisa negociar, porque a semente da fé é uma semente de poder. Amém? A fé, como eu sempre digo, não é coisa de gente de cabeça fraca. A fé é o poder de Deus para transformar a nossa vida e nos trazer os resultados desejados por Deus para a nossa vida. Amém? Então, quanto mais você plantar, é o aspecto número 3, mais você vai colher, de toda espécie de semente, ok? Esses são 3 princípios imutáveis. Devo plantar sempre, preciso escolher o que eu quero colher, eu preciso plantar o que eu quero colher, e eu devo dimensionar a minha colheita, dimensionando a minha semeadura. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, vai colher pouquinho também. Há na vida, né, no mundo em que nós vivemos, muitos tipos de sementes. A semente do conhecimento produz libertação. A semente do sonho produz realização.
A semente do amor produz perfeição. Tudo o que é feito com amor aproxima-se da perfeição e, consequentemente, do êxito. Amém? O amor é uma semente que deve ser plantada em todas as áreas da nossa vida. Tudo que é feito com amor prospera, floresce, frutifica, traz para a nossa vida contentamento, regozijo e agrada o coração de Deus. Uma pessoa que trabalha com amor é bem-sucedida no seu trabalho. Uma família onde tem amor, essa família é feliz. Uma célula onde tem amor, muitas vidas vão ser salvas. Uma equipe de 12, onde existe amor verdadeiro entre as partes, tanto dos 12 com o líder, quanto dos 12 entre si, essa equipe vai conquistar no sobrenatural, ela vai se multiplicar abundantemente. Amém? Então, nós precisamos conhecer o fruto de cada semente e plantar as sementes que são as sementes boas do reino. Jesus é o fornecedor dessas sementes para a nossa vida. Em Jesus você pode plantar o amor verdadeiro, a sinceridade, a humildade, o perdão. Tudo isso são sementes que vão redundar na sua vida numa colheita de vida e de abundância. Há 3 tipos de sementes muito importantes para a vida dos que desejam a prosperidade integral. Ou seja, o sucesso em todas as áreas da sua vida, sem enfado e sem dores. Isso é possível. Amém? Não tem um versículo que diz: a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz consigo dores? Então existe a possibilidade de que nós sejamos pessoas abençoadas em todas as áreas da nossa vida, sem sofrimento, sem angústia, sem ansiedade, sem preocupação, sem enfado, não sem trabalho, porque plantar e colher dá trabalho, né? Pastor Marco Aurélio, sentei ali do lado dele, ele perguntou: tá tudo bem, apóstolo? Eu falei: tá tudo ótimo, fora a canseira. Tá tudo ótimo. Por quê? Porque o trabalho nos faz ficar cansados. E, porém, aqueles que trabalham com amor e com diligência, esses virão a ter uma colheita abundante, esses virão a ser felizes, ok? Então, é possível nós sermos abençoados, e é possível sermos abençoados sem que isso nos custe dores, sem que isso traga qualquer tipo de enfado à nossa alma. Você vai trabalhar, vai plantar e vai colher com prazer e com alegria. Quem recebe aí? Dá um aplauso a Jesus. Glória a Deus. O texto diz aqui que há 3 tipos de sementes importantes, né? Para que a nossa prosperidade seja integral, para que nós tenhamos a plenitude de Deus. A primeira é a semente da fé. O que a palavra de Deus diz? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda que a fé é uma semente. Uma semente que todos os homens possuem medidas diferentes, mas todos a têm. Amém? Existe uma fé natural, até em quem não aceitou Jesus ainda, até em quem não frequenta a igreja. Por exemplo, as pessoas põem um aparelho, ligam um aparelho de barbear, um liquidificador na tomada, porque eles acreditam que naquela tomada tem energia. É um tipo de fé. As pessoas sobem em aviões porque sabem que o avião vai voar e vai chegar em algum lugar. Ninguém sobe no avião achando que o avião não tem poder de levar ele a outro lugar. Ele só vai naquela direção porque ele sabe que aquilo vai produzir um efeito de se cobrir uma grande distância numa velocidade maior, num tempo menor. Ok? Então, assim funciona, né? A fé natural. As pessoas têm uma medida de fé. Tem gente que tem muita fé em si mesmo. Tem gente que tem uma autoconfiança, uma convicção interior. Não, deixa comigo, eu vou lá e eu resolvo aquilo ali. Então essa é uma medida de fé natural que todos têm. E a fé é, como eu disse, uma semente de poder e de conquista. Quem aqui tem fé? Então você tem algo muito precioso dentro de você. Amém?
E o que Deus está nos ensinando hoje? Negociarmos com essa fé. Aplicarmos essa fé para que essa fé produza na nossa vida uma colheita abundante de vida, de paz e de prosperidade. Ok? Outra questão importante em relação às sementes também é o tipo de solo aonde nós lançamos a nossa semente. Por exemplo, a natureza nos dá vários exemplos disso, mas o mais claro aqui, o mais conhecido talvez seja de que a semente do arroz, ela não vai bem num solo arenoso. Você pode reparar que toda a plantação de arroz é feita num lugar úmido, num charco, geralmente às margens dos rios. Por quê? Porque o arroz é uma semente que precisa de um solo úmido. Há outras sementes, como por exemplo a semente da tâmara, que vai bem no solo arenoso. Então, se a fé é uma semente para conquistas, podemos, dependendo do solo escolhido, termos uma conquista parcial ou uma conquista total. Ok? Quando é que você vai ter uma conquista, nenhuma conquista, zero de conquista? Quando você deixar a semente guardada na gaveta. Se você não plantar, não tem possibilidade alguma de você colher nada, né? Mas se você escolher bem o solo e lançar a tua semente no solo adequado para aquele tipo de semente, a sua colheita vai ser extraordinária. Os homens podem direcionar a semente da fé para vários solos diferentes, como por exemplo o solo da sua própria sabedoria. Como eu falei, tem gente que confia na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua capacidade humana, nos seus dons, nos seus carismas naturais. E eu digo para você, tem gente que faz isso dentro da igreja. Tem gente que sobe no altar e prega, e é muito mais carisma do que essência interior, do que uma vida de fato com Deus. Tem gente que engana muito bem, porque fala bem, porque é eloquente, porque tem a Bíblia decorada, porque conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. São pessoas inteligentes. É um fluir de dons, não é a expressão do Espírito usando aquelas pessoas. E por isso que a gente precisa pedir a Deus: Senhor, nos dê discernimento de espírito, para nós podermos discernir as coisas no mundo espiritual. As pessoas, o comportamento das pessoas, a forma como as pessoas agem e fazem as coisas, ok? Então, nós podemos fazer isso, plantarmos a semente da fé na nossa própria sabedoria, a pessoa que se apoia na sabedoria humana. Outros para o solo da riqueza, outros para o solo da confiança em outros homens. Tem gente que confia no seu pai, na sua família. Outros confiam na herança muito grande que a família deixou. Outros confiam na sua força de trabalho. Eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Onde eu chego, na empresa onde eu entro, eu subo, eu cresço, eu viro o gerente, o diretor em questão de pouco tempo. Então é um princípio de autoconfiança muito grande. Por quê? Porque a fé, ela está direcionada para a própria pessoa humana, né? Para os dons e talentos humanos, para os valores dessa vida aqui, dessa terra. Mas Jesus é o nosso modelo perfeito, aquele que é o nosso bom pastor e que nos ensina o bom caminho, o caminho santo, o caminho da paz e o caminho da vitória. Ele nos direciona a plantarmos a semente da fé num solo que garante 100% de satisfação. Diga comigo, 100% de satisfação. Quem quer 100% de satisfação? Quem quer ter 100% de resultado do seu investimento, da sua semeadura? Então vamos ver o que Jesus fala aqui em Marcos 11, 22 a 24. Vamos lá, vem comigo. Não sou o Goulart de Andrade, mas vou dizer isso agora, vem comigo. Marcos 11, 22 a 24. Diz assim, está falando, o título do texto é o poder da fé. Por isso vos digo,
que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então preste atenção. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Note que o Senhor Jesus, aqui nesse texto, ele está no versículo 22, que é um versículo necessário da gente ler também. Ele está dizendo assim, ó o versículo 22. Ao que lhes disse Jesus: tende fé em Deus. O que é a orientação de Jesus? Ponha a sua fé em Deus. Não confie na sua sabedoria humana, não confie no seu talento profissional, não confie na herança que os seus pais vão deixar para você, não confie em outras pessoas, achando que elas vão te socorrer, te ajudar, porque você pode ficar frustrado. Mas tenha fé em Deus. Confie em Deus. Porque se você confiar em Deus, tudo quanto você pedir a Ele, tudo é 100%. Tudo é 100%. Tudo não é algumas coisas. Tudo não é metade do que você pedir. Tudo é 100%. Tudo é tudo. Amém? E se você direcionar essa semente da fé para o solo que se chama Jesus, para o solo que se chama Deus, o que vai acontecer? Tudo que você pedir ao Pai, você vai ter resposta, você vai ter satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta. Amém? Você quer dar um aplauso a Jesus? Pode dar. Por mais que a fé em Deus possa ser estranha aos homens, ou seja, é loucura para o mundo, é a única combinação de semente e de solo que garante a satisfação total. A fé em Deus é a única coisa que garante 100% de resultado, até no aspecto material. O Senhor diz que se nós plantarmos uma semente com fé, com o propósito de demonstrar a Ele o nosso amor, desejando o engrandecimento do seu reino, nós vamos ter como resultado dessa semeadura uma colheita de até 30, 60 ou 100 por um. Então ele está falando que uma semente plantada com amor e com fé pode dar um resultado de 100% de satisfação, 100% de retorno. Então para que a gente vai investir o nosso tempo, a nossa confiança, a nossa fé em outras coisas que não em Deus, em outras pessoas que não em Deus? Ele merece esse crédito. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele plantou uma semente boa que redundou no nosso perdão e na nossa salvação. A melhor semente que Ele tinha, chamada Jesus Cristo, seu Filho unigênito, Ele plantou para colher a nossa salvação. Você quer dar um aplauso a Ele? Se a fé for depositada no solo da sabedoria humana, poderá produzir fracasso. Tem pessoas que confiam muito em si mesmas, na sua própria sabedoria, e quando chega um determinado momento, elas estão no auge do sucesso, mas um erro, um princípio errado, uma área de fragilidade na vida, na estratégia daquelas pessoas, faz com que elas percam tudo. E aí elas ficam envergonhadas. Por quê? Porque fracassaram. Se a pessoa plantar a sua fé no solo da riqueza, isso poderá redundar em corrupção e desvio. A palavra de Deus diz que muitos, desejando ficar ricos, se apressando em ficar ricos, às vezes de uma forma até ilícita, eles se afastaram da fé, eles se
trespassaram com muitas dores. Há pessoas que amam demais o dinheiro, amam mais o dinheiro do que a Deus. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas acabam se atormentando por causa da preocupação, da necessidade, da ansiedade por ganhar dinheiro. E elas se corrompem, elas pecam, e pecando, elas acabam se afastando de Deus. A gente tem na palavra de Deus um exemplo de um homem que foi convidado para fazer parte da equipe de Jesus. O jovem rico foi convidado para seguir Jesus. Jesus disse para ele, como disse para Mateus, como disse para André, para Pedro, para Tiago, para João: vem, me segue, seja meu discípulo, faça parte da minha equipe, venha ser um dos meus 12. Aquele jovem, por ser um homem capaz, ele era um judeu bem sucedido, com certeza cheio de talentos, cheio de dons, porque foi através disso que ele conquistou riquezas. Ele seria uma pessoa muito útil na nossa equipe de 12. Porque numa equipe de 12, Deus não reúne só pessoas quebrantadas, pessoas tementes a Deus. Deus reúne numa equipe de 12 pessoas capazes. Quando você for orar pelos seus 12, você deve pedir a Deus homens capazes, homens e mulheres capazes, homens e mulheres com talentos, com dons, para que esses dons e talentos possam servir a Deus e glorificarem a Deus. Então Jesus, ele era um headhunter, ele era um caçador de talentos. E quando ele viu esse jovem, ele falou: vem comigo, eu quero você trabalhando na minha equipe, eu quero você administrando uma parte da minha empresa, maior empresa do mundo, a Igreja de Jesus. Só cresce, 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 e os prognósticos aí dizem que ela vai crescer até encher toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai ser cheia da glória de Deus, né? Então, Jesus queria aquele jovem, mas o coração dele estava preso no dinheiro. E ele disse: eu não posso te seguir, eu tenho que tomar conta dos meus muitos bens. E aquele homem priorizou a sua riqueza na terra e perdeu a grande, a maior e a melhor riqueza, que era aquela que a aguardava no céu. Porque também eu quero dizer para você que você não pense que, se você for chamado para viver na obra de Deus, para viver no serviço do Senhor, você vai viver como um mendigo. Você tem que botar uma roupa aí de São Francisco, uma sandália no pé, e ficar por aí fazendo voto de pobreza e vivendo da misericórdia alheia. Não. O Senhor, Ele nos supre, principalmente se nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, soubermos negociar os talentos, soubermos investir as sementes que Ele põe na nossa mão. O erro das pessoas, principalmente no campo material, é comer as sementes, é usar as sementes sem devolvê-las ao solo, sem plantar de novo. Eu sou uma pessoa que não tem problema com dinheiro, sou uma pessoa suprida em todas as minhas necessidades. Eu tenho dinheiro de sobra. Por quê? Porque de tudo que vem à minha mão, eu não gasto tudo, eu não compro tudo que eu gosto, eu não entendo que tudo que vem à minha mão é para o meu próprio benefício. Não, eu entendo que uma parte do que eu recebo, eu tenho que devolver a Deus através dos dízimos, eu devo ofertar a Deus através das ofertas, eu devo honrar a Deus através das minhas primícias. Por quê? Porque fazendo isso, eu vou ter sempre o que colher. Então existe um mover de graça que sempre me abençoa, que sempre me supre. As portas estão sempre abertas, sempre vem alguém que reconhece em mim a fé, a unção, o trabalho, a capacidade de ensinar, de ajudar, de fazer o ministério crescer. São pastores, são líderes, são discípulos que estão sempre reconhecendo na minha vida uma unção e estão ofertando na minha vida, estão me abençoando. Por quê? Porque se eu fechei minha empresa, Deus não pode me suprir através de uma empresa mais. Eu não tenho mais a empresa. Se eu deixei o trabalho secular, Deus não pode mais me suprir através do trabalho secular. Por quê? Porque eu não trabalho mais no mundo, eu trabalho na obra do Senhor. Então o Senhor sempre nos supre, o Senhor sempre nos abençoa daquilo
que é o suor do nosso rosto, daquilo que é a fonte do nosso trabalho. E isso precisa entrar no coração da igreja. A igreja precisa entender: servos de Deus, levitas, cantores, músicos, porteiros, sacerdotes, eles vivem do altar. Eles vivem daquilo que é fruto da provisão de Deus, através da fé, da generosidade dos homens, da obediência dos homens na palavra de Deus. Porque dizimar, ofertar, primiciar não é invenção de homens, não é uma coisa criada pelos sacerdotes para se beneficiarem, para se locupletarem. Não, são mandamentos bíblicos, são princípios da palavra que orientam a nossa fé e a nossa semeadura. Então, se você entender que se você edificar a obra, se você semear no reino de Deus pela salvação de outras pessoas, as portas estarão sempre abertas, e no seu ambiente de trabalho, no seu ramo de negócio, vão haver portas abertas, vão haver pessoas te valorizando, vão haver negócios para você fazer, vai haver trabalho com lucro e com bastante lucro. Se alguém crê e recebe, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Então, se a fé for depositada no solo da sabedoria humana, pode produzir o fracasso. Se for no solo da riqueza, pode vir a corrupção e o desvio. E se for no solo da confiança em outros homens, pode trazer decepção. Quem aqui já ficou decepcionado com alguém? Todos. Não precisa nem levantar a mão, não tem esse trabalho. Lógico, porque o ser humano é falho. Então, o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem. Mas tem gente que pensa assim: maldito é aquele que confiar no seu amigo, confiar no seu líder, confiar no seu discípulo. Não, não é isso. É maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que põe a sua fé no seu próprio potencial. Não, nós devemos depender de Deus. Nós devemos confiar em Deus. Porque às vezes uma coisa falha, e não é pelo erro do sócio, não é pelo erro do amigo, não é pelo erro do familiar em quem você confiou. É porque Deus não estava no negócio. Deus não mandou nem você fazer aquela aliança, aquela sociedade. Você consegue compreender? Então, nós precisamos depositar nossa fé em Deus e saber que tudo que nós consagrarmos a Ele, Ele vai abençoar. E aí Ele vai usar as pessoas para que as coisas possam dar certo. Ok? A fé depositada em Deus é a única opção para a satisfação total. Vamos repetir isso? Diga comigo: a fé depositada em Deus é a única opção para que haja satisfação total. Onde você vai plantar a semente da sua fé? Em Deus. Amém? Confie em Deus. Todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de glória, nos momentos de vitória, nos momentos de alegria, de felicidade, de dificuldade, de prova, de tribulação. Confie em Deus, semeie sua fé em Deus, porque de Deus você colherá resposta, solução, satisfação total. Segundo aspecto, além da semente da fé, a semente do arbítrio. Amém? É uma semente que nos é dada. Esta foi outra semente colocada nas mãos dos homens, através da qual estes dirigem as suas vidas. Podem escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre se relacionarem com Deus ou viverem sem Ele. É uma decisão do ser humano. E essa decisão é uma semente. A semente do arbítrio fala das decisões que tomamos para traçar caminhos e para definir nosso futuro. É você quem decide como você vai administrar a sua vida. Esse mandato, essa autoridade, foi você que recebeu de Deus. E Deus respeita tanto isso, que há homens que decidem, através das suas ações, através do seu estilo definido, escolhido de vida, eles escolhem ir para o inferno e Deus respeita. Deus deixa. Mas você é misericórdia. Mas você, Ele convidou para ir para o céu. Amém? E se você fizer essa escolha de permanecer todos os dias nesse caminho, o que vai acontecer? Você vai colher o resultado de Deus governar a sua vida,
e te conduzir pelo caminho santo, e te conduzir pelo caminho da vida eterna. Enquanto homens, somos senhores absolutos da semente do arbítrio. Podemos plantá-la no solo dos desejos do coração, no solo da vaidade dessa vida, no solo dos prazeres da carne. Podemos escolher vários destinos para essa semente do arbítrio e ter também resultados variados. Olha o que Gálatas 6:8 diz: que o que semeia para a carne colherá corrupção, mas o que semear para o Espírito colherá a vida eterna. As pessoas que estão no mundo sem Jesus, elas estão semeando para a carne, elas estão semeando para satisfazer sua alma, seu coração e seus desejos carnais. É todo um trabalho, é todo um investimento, é toda uma semeadura para vestir, para comer, para beber, para ter, para possuir. Não é verdade? É uma luta por status, é uma vida focada na questão sexual, na questão de satisfazer os anseios da carne, os desejos do corpo. E a palavra diz que aqueles que vivem nessa semeadura, eles vão colher corrupção, porque aquele que semeia para a carne, ele semeia em pecado. O mundo jaz no maligno, o mundo vive no pecado, e por isso tem a compaixão de Deus. Por isso nós temos que ajudar essas pessoas a encontrarem a semente do Espírito, que foi a semente que nós encontramos. Amém? Nós encontramos a semente da vida, a semente da salvação, e nós precisamos levar essas sementes para essas pessoas. Dizer, enquanto você estiver aí só pensando em dinheiro, só pensando em status, vivendo essa vida de infidelidade, essa vida de adultério, essa vida de traição, de mentira, de contendas, de brigas, você vai estar colhendo corrupção, porque você está semeando na carne. Mas a hora que você semear no reino do Espírito, você vai colher vida eterna, você vai colher paz, você vai colher um relacionamento com Deus bom. Amém? Então podemos semear o nosso arbítrio também, graças a Deus, no solo das mãos do Criador. Amém? Para que Ele seja de fato Senhor das nossas vidas e nos dirija por caminhos seguros. Amém? Você tem esse privilégio, você tem essa possibilidade de fazer aquilo que está escrito lá no Salmo de números 37:5, onde o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vontade, entrega as tuas decisões, entrega os teus projetos, entrega o teu direito de escolha, teu arbítrio nas mãos de Deus, e deixa Ele guiar você, deixa Ele te dirigir, porque se você fizer assim, Ele vai fazer todas as coisas por você. Também tem um outro versículo que diz: confia ao Senhor os teus projetos e eles serão estabelecidos. Muitas vezes, quando uma pessoa ela decide, eu vou fazer tal negócio, eu vou me casar com tal pessoa, mas ela não consulta a Deus naquilo que ela está fazendo, depois ela tem uma grande frustração, ela tem um grande prejuízo. Por quê? Porque aquela atitude dela foi uma decisão particular, pessoal, e Deus não participou daquilo, Deus não foi consultado. A pessoa se esqueceu de orar a Deus, de esperar por uma resposta de Deus, para ter o aval de Deus para tomar aquela decisão. E depois, quando as coisas não dão certo, às vezes as pessoas se revoltam contra Deus e dizem: Deus não me abençoou, Deus não me apoiou, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas Deus não foi nem consultado, Deus não foi convidado para fazer parte do projeto, o projeto não foi consagrado a Jesus. Tem gente que chega com o projeto e fala assim: Jesus, eu vou fazer isso aqui, tá? Carimba aí, assina aí. Eu vou casar com fulano, eu só estou informando o senhor, e eu quero a sua bênção. Deus, qual que é a primeira fala do primeiro versículo? Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus tem que ser reconhecido, temido, respeitado. Por quê? Porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então, se você tiver esse entendimento, e se você
entregar o teu caminho a Deus, se você confiar a Ele os projetos da sua vida antes que eles sejam consumados, que eles sejam colocados em prática, quando você fizer isso, Deus vai te dirigir, Deus vai te apoiar, Deus vai te respaldar em todas as dificuldades e Ele vai te dar o êxito de ver o seu projeto concluído. Você vai ter um casamento feliz, você vai ter um lar equilibrado, você vai ter o seu sonho realizado, você vai ter um ministério de êxito. Quem recebe aí? Dá um aplauso então, que a gente chegou na terceira semente. A primeira semente qual era? A da fé. A segunda, a do arbítrio. A terceira, a semente financeira. Isso aqui é importante, viu? Olha o que está dizendo aqui, ó. Uma das maiores angústias do ser humano é a sua relação com o dinheiro. O dinheiro é necessário. E a Bíblia exorta de que o amor do dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Por causa de dinheiro, acontecem traições, litígios, brigas, mortes, corrupção, confusão, e pessoas perdem a salvação, como eu falei a respeito do jovem rico, que priorizou o dinheiro e não a caminhada com Jesus. O problema não está no dinheiro em si, e sim no excessivo valor dado a ele. O dinheiro tem o seu valor. A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. É bom ter dinheiro. Para quê? Para você cuidar da sua saúde, para você cuidar do seu cabelo. As mulheres não gastam dinheiro no cabeleireiro? Ui, como gasta? Você imagina eu que tenho 3 lá em casa. Tem que ser próspero. Tem que ter a bênção do Senhor. Tem que ter a bênção e a misericórdia do Senhor. Né? Quando elas vêm com a fatura do salão lá, meu Deus, Jesus, é chapinha não sei do que, creme não sei do que, banho não sei do que. Entendeu? E o dinheiro então tem esse resultado bom de suprir as nossas necessidades, de nos fazer bem, porque ele nos permite cuidarmos da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, morarmos num lugar bom. Quem gosta de morar num lugar ruim, na favela? Teve gente que já levantou a mão antes. Quem gosta de morar num lugar que tem cheiro de esgoto, onde a parede tem buraco e no frio passa vento? Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta. As pessoas, elas gostam do que é bom, e o dinheiro tem esse poder de trazer conforto à alma das pessoas, a trazer saúde, a trazer prazer, a trazer bem-estar, né? O dinheiro atende a tudo. Quem escreveu essa frase foi um homem que tinha bastante dinheiro, chamado Salomão. E o dinheiro é, na verdade, outra semente colocada nas mãos do homem para que ele se sirva dela. Agora preste atenção. O dinheiro foi colocado nas mãos do homem como uma semente para que o homem se sirva dela. Ou seja, o dinheiro é nosso servo e não nós servos dele. Você consegue compreender? Faça um ato profético. Pega uma nota de R$100, assim, a maior zona que tiver, põe no chão e pisa nele assim. E fala assim, ó, eu mando em você, tá? Eu piso em você. Você está debaixo do meu pé. É um ato profético contra Mamon, Deus da riqueza. Entendeu? Porque tem pessoas que elas ficam escravizadas pela necessidade do dinheiro, pela preocupação com o dinheiro, pela ansiedade em relação ao dinheiro. E o dinheiro, na verdade, ele foi criado para te servir, para te fazer bem e não para te fazer mal. Não para você ficar endividado, envergonhado, roubado da sua dignidade, mas para você poder ter esse domínio sobre esse elemento chamado dinheiro. Você precisa entender que ele é uma semente e você precisa saber trabalhar com ele. Porque se você não souber lidar com o dinheiro pode te fazer falta, o dinheiro pode te oprimir, o dinheiro pode te escravizar, o dinheiro pode te afastar de Deus. É verdade isso que eu estou falando. Amém? Então, se o homem entender o dinheiro
como uma semente e souber trabalhar com ela, o dinheiro deixará de ser angústia e se tornará alegria. O dinheiro deixará de ser problema e se tornará na sua vida solução. Eu declaro que Deus vai fazer isso ser uma verdade consumada na sua vida. Quem recebe, dê um aplauso a Jesus. Diga: o dinheiro para mim não será mais problema. O dinheiro será sempre na minha vida uma solução. Amém. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você aprender que o dinheiro é uma semente e você desenvolver essa liberdade e o prazer de plantá-lo no reino de Deus. Você vai ver, os seus problemas financeiros vão acabar. Eu libero aqui uma palavra, um decreto, de que no sobrenatural você vai pagar todas as suas dívidas. Vai pagar todas as dívidas. Vai ficar com mais do que você precisa para as suas necessidades. Ó, presta atenção, tem gente que só vive pagando conta. Parece que a pessoa vive para pagar conta. Ela paga uma, aparece outra, ela paga uma, aparece outra. Parece uma maratona, uma corrida com bastão. Paga a conta da luz, lhe entrega a conta da Vivo. Paga a conta da Vivo e entrega a conta do condomínio. Paga a conta do condomínio, aparece a conta do IPTU. Agora aumentaram o IPTU, você viu que bonito? Ó, nosso vereador Eduardo Tuma brigou até o fim lá, hein? Mas o PT está aí instalado, né? Já muda isso. Fica tranquilo. Senhor, nessa terra tem profeta e sobre essa nação tem um Deus que é soberano, chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Essa hegemonia aí vai acabar, em nome de Jesus. Então vamos lá. Se o homem entender o dinheiro como uma semente e souber trabalhar com ela, o dinheiro vai deixar de ser angústia e vai se tornar alegria. Todas as vezes que essa semente é plantada para o bem, ela é multiplicada e devolvida ao seu semeador, com o poder também de lhe trazer o bem. Vamos ler o que está escrito no versículo 9 de Gálatas 6. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Então seja perseverante em fazer o bem, em plantar a semente do bem e aprender a fazer isso, principalmente do ponto de vista material. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas têm necessidades materiais. Você tem necessidade material e as outras pessoas que estão ao seu redor também têm. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que mora naquele lugar ruim que eu falei. E Deus quer mudar a sorte dessas pessoas. Então, no reino de Deus nós temos uma grande oportunidade. Diga comigo, grande oportunidade. Qual é essa grande oportunidade, apóstolo? Essa grande oportunidade é semear para o bem dos outros. Amém? Ó, eu podia estar falando aqui de muitas coisas espirituais, mas eu estou falando de coisas práticas. Eu podia estar falando da roupa dos anjos, do cabelo dos serafins, dos querubins, né? Coisas lá do céu. Podia estar falando disso, se Deus tivesse dado essa direção. Mas Deus quer que a nossa fé seja uma fé convertida em obras. E boas obras. Para quê? Para que através das boas obras feitas por você, o vosso Pai que está no céu seja glorificado. É como eu sempre digo, Deus tem prazer no nosso bom testemunho. E não é bom testemunho você viver endividado, você viver apertado, você viver precisando pedir ajuda para as outras pessoas, envergonhado por isso. Deus quer te tirar dessa opressão. Para isso Ele está trazendo esse entendimento de que no reino de Deus nos é dado a oportunidade de semearmos para o bem dos outros. Quantos aqui têm uma relação satisfatória com Deus? É uma pergunta. Quem tem uma relação boa com Deus? Quem gosta de se relacionar com Deus? Quem ama Jesus? Amém. Quantos podem dizer que depois que você conheceu Jesus, a sua vida melhorou? Ó, todo mundo, né? Quantos podem dizer que depois que você veio fazer parte da igreja, você começou
a ter mais paz, a ser mais feliz e a prosperar? Levanta a mão aí. Todo mundo. Sabe por que você teve um encontro com Jesus? Sabe por que você ouviu a palavra de Deus? Que te deu essa experiência, que te trouxe para a igreja, que melhorou a sua vida em tudo? Porque alguém semeou uma semente material para que a palavra pudesse ser pregada a você. Alguém semeou uma semente material que me permitiu ficar aqui pregando a palavra, pregando o evangelho. Alguém plantou uma semente material que manteve essa igreja aberta durante todos esses anos. E durante esses anos você chegou aqui. Você foi ganho por uma célula estabelecida, organizada pela igreja. E porque alguém se desprendeu de algo material, porque alguém plantou uma semente financeira, a sua fé foi financiada, a sua salvação foi possível. Você consegue compreender? Então, tudo parte dessa lei da semeadura. Porque alguém decidiu plantar uma semente financeira, a palavra chegou a você. Porque alguém decidiu plantar a semente da palavra no seu coração, você foi salvo. Amém? E você pode perguntar: apóstolo, mas onde está a oportunidade? No fato de que você pode semear sua fé em Deus, seu arbítrio nas mãos dele e a sua semente na obra dele, para que toda a terra seja evangelizada. Amém? A obra de Deus, ela não é feita só com oração, não é feita só com jejum, não é feita só de palavra de Deus. A obra de Deus é feita pelo esforço de todos, pela dedicação de todos, pelo investimento espiritual, emocional e material. Amém? E se nós fizermos esse investimento, se nós fizermos essa semeadura de forma liberal, generosa e no terreno certo, que é o reino, nós vamos fazer uma colheita sobrenatural. Amém? Todo homem, toda mulher, todo homem de negócios, que dos seus negócios, da sua vida financeira, semear no reino de Deus, vislumbrando a salvação de outras vidas, pensando assim: a mesma palavra que mudou minha sorte, o mesmo Jesus que mudou a minha vida, eu quero que mude a vida de outras pessoas. Todo aquele que dizimar, ofertar, primiciar, investir no reino de Deus, com esse propósito, vai colher o que semeou a 30, a 60 e a 100 por um. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor quem prometeu isso. Amém? E o que vai acontecer? A sua vida financeira não vai ser mais motivo de preocupação, e sim de regozijo. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você faça uma oração segundo aquilo que você foi ministrado, e que você peça ao Senhor um coração semeador. Peça ao Senhor que ponha as boas sementes do reino nas suas mãos. Peça: Senhor, me dê prazer em semear, me ensine a semear. Eu vou ser franco para vocês, a gente, quando fala de semeadura, está com isso muito desenvolvido na mente, na questão material. Quando um pastor está falando de semeadura no altar, um apóstolo, um líder, as pessoas só pensam assim: daqui a pouco ele vai pedir uma oferta. Não. A semeadura da qual Deus está falando aqui é muito mais ampla. É como foi dito, é a semeadura das decisões, do arbítrio, é a semeadura do amor prático, de tempo investido em pessoas. Não tem como você colher bênçãos de Deus se você não se decidir a fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Se você não semear prazer no coração de Deus, se não demonstrar o seu amor a Deus cuidando de vidas, como Deus vai poder se alegrar com você? Então nós precisamos aprender isso, que essa semeadura da qual Deus fala é a semente da nossa dedicação, do nosso tempo para cuidar de outras pessoas, para socorrer quem está precisando, para fazer o bem tanto aos de fora quanto aos irmãos da fé.
mas principalmente aqueles que vêm para o reino, tanto os que já estão como aqueles que haverão de chegar. Amém? Então vamos orar agora. Peça a Deus: Senhor, me ensina a semear. Faz de mim um semeador. Faz de mim uma pessoa que entenda e que pratique esse princípio da semeadura, tendo nas mãos as tuas sementes, as sementes que o Senhor tem preparadas para nós. Levante a sua voz a Deus. Maravilhoso, bendito, presente, imprescindível Espírito Santo. Queremos, meu Deus, te agradecer por essa palavra. Te agradecemos pelo teu ensino, do qual tanto precisamos, Mestre Jesus. Tu és aquele, Senhor, que nos ensina as coisas boas, destinadas a serem vividas no teu reino. Queremos te dizer nessa manhã: precisamos aprender de ti. Precisamos, meu Deus, aprender a prática da fé, negociar dos talentos que o Senhor nos tem dado. Senhor, liberta-nos. Desprende o nosso coração de tudo que nos impeça de cumprirmos a tua vontade. Santifica-nos, Pai, libertando-nos do amor ao dinheiro, do apreço excessivo aos valores desta vida. Livra-nos do encantamento, da fascinação, da vaidade, das coisas que procedem do coração e que nos prendem, Senhor, nessa dimensão horizontal. Ajuda-nos, meu Deus, a vivermos semeando a semente do amor, da fé, da palavra, do nosso arbítrio, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor guie os nossos caminhos, para que verdadeiramente sejamos filhos de coração plenamente quebrantado, onde a nossa vida seja totalmente guiada pelo Senhor. Se há insucessos, fracassos, te pedimos perdão, Senhor, porque isso é fruto das nossas próprias falhas, é fruto da nossa falta de entendimento, da nossa falta de atitude, da nossa falta de aproveitarmos, Senhor, as oportunidades, porque muitas vezes o Senhor dispõe para nós as sementes e o seu reino como um campo a ser semeado, porém nós, presos nessa dimensão material, presos, meu Deus, nos limites da nossa própria vontade, nós não permitimos, Senhor, que o Senhor faça se cumprir nas nossas vidas a tua vontade. E nós queremos te pedir perdão por isso nessa manhã, clamando ao Senhor, para que o Senhor nos ensine e nos capacite, nos reabilite a plantarmos a semente da fé, a plantarmos a semente do nosso arbítrio, a plantarmos, meu Deus, a semente material, como uma expressão de amor, para que muitas vidas sejam salvas, para que o teu reino, Pai, seja estabelecido em glória, em vitória neste mundo, e dessa forma, assim como o Senhor nos salvou plantando a melhor semente que o Senhor tinha, o seu Filho Jesus, nós possamos também plantá-la, através de ministrarmos a tua palavra, de edificarmos ao teu reino, ganhando vidas, resgatando famílias, trazendo multidões à tua presença, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que a fé dos teus filhos seja uma fé genuína, eficaz, a ponto de trazer a realização dos seus sonhos,
Que ninguém fique confiado na sua própria sabedoria. Que ninguém confie, Pai, em outrem, para que depois haja frustração. Que ninguém, meu Deus, confie nos valores desta vida, mas que os valores que são do lugar onde Cristo habita, esses possam habitar ricamente em nós e sejam sementes abundantes, Pai. Que nós possamos plantar e plantar e plantar, para que a nossa colheita, a colheita que vai glorificar o nome do Senhor e trazer grande alegria ao coração do Pai e também ao nosso coração, seja uma colheita abundante e extraordinária, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Uhul! O Senhor é bom.